Hidroterapia, o poder da água. Muito bem. Então, como todos nós sabemos, a água é substância encontrada em grande quantidade no meio ambiente e no corpo, né, dos seres humanos, e ela é muito importante tanto para o nosso planeta como também para a nossa saúde, né? Aqui é a estrutura da água, e a utilização da água como meio de cura vem sendo descrita desde a da civilização grega, por volta de 500 antes de Cristo. E as escolas de medicina elas foram criadas próximas às estações de banho e fontes que desenvolviam essa questão da cultura do banho, né? Então, essas técnicas aquáticas e sua utilização no tratamento físico específico é muito antiga, né? Hipócrates já utilizava a hidroterapia para pacientes com doenças reumáticas, neurológicas, icterícia, assim como tratamentos de imersão para espasmos musculares. E o conceito do uso da água para fins terapêuticos, por exemplo, na reabilitação, teve vários nomes, mas atualmente o termo mais utilizado é hidroterapia. E existem diversas formas de se usar a água como elemento terapêutico. A hidroterapia, ela engloba formas distintas de utilização da água em processos terapêuticos, tais como hidroterapia por via oral, balnearioterapia, duchas quentes, frias ou mornas, compressas úmidas, crioterapia, talassoterapia, crenoterapia, saunas e banhos de assento. Pessoal, os banhos de assento, eles dão resultados muito interessantes, tá? Eu tive, quando eu era mais jovem, ovário micropolicístico, né? E que hoje a gente usa muito o termo SOP. E eu fiz banhos de assento, né? Quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Depois eu engravidei e continuei fazendo os banhos de assentos frios, tá? Eu fazia frios. E antes de eu engravidar, eu fazia também argila e fazia banhos de assento frios. E eu realmente zerei meu problema de ovários, tá? Então já vai uma dica aí para vocês com o meu caso, né? E aí eu continuei fazendo os banhos de assento durante a gestação, né? Depois que passou os 2 primeiros meses, que eu não estava muito bem, a gente fica mais enjoada e tal. Aí eu continuei fazendo. Eu tive parto normal. Tive 2 partos normais e eu fazia o banho de assento, tá? Claro que eu fiz os frios porque eu estava na calor, né? Porque eu fiz assim, nos meses frios eu não fazia, aí quando chegava a época de calor perto, eu ganhei meus filhos no começo do ano, aí a gente tem calor aqui no Brasil, aí eu fiz esses banhos, ajudaram muito. E existem livros, né, com estudiosos da hidroterapia que mostram a eficácia também para o parto natural. É muito interessante, vale a pena vocês pesquisarem. Então, existe a hidroterapia oral, que é a ingestão adequada da água, porque a gente perde água nas fezes, no suor, né? O nosso corpo transpira, tudo a gente vai perdendo água. Então, para a gente não se desidratar, né? A gente precisa de água. E quando ingerimos pouca água, por exemplo, ocorre uma maior reabsorção dessa substância nos rins, o que faz com que a urina eliminada fique também escura, tá? Então dá para você medir por aí se você está bebendo muita água ou não. Mas quando muita água é ingerido, a urina eliminada apresenta coloração mais clara e ocorre uma menor reabsorção nos rins, tá? Aí a urina fica clarinha. Uma coisa muito importante, você tem que fazer a continha certa. Você pesa 70 quilos, você multiplica por 35 no dia que tá frio ou que você não vai fazer exercício, se tá calor, 40 ml por quilo de peso, tá? E se você faz muito exercício também, todo dia que você faz exercício tem que ser o seu peso vezes 40 ml por quilo de peso, beleza? Para você atingir a quantidade correta, tá? Então aqui a gente sabe que um homem de 70 quilos tem em torno de 42 litros de água e a mulher 35, tá? 50% do peso de água. E os valores são diferentes porque a anatomia masculina e feminina é distinta na quantidade de músculo, ossos e gordura. Então, aí já vai o toque para o homem, né? Precisa beber mais água. O corpo
masculino, ele precisa de mais líquido, assim como o corpo masculino precisa muito mais, por exemplo, de hemoglobina, né? Então, a gente tem essas distinções aí. E a água é fundamental para a célula, tecidos, e também, gente, cuidar da qualidade, né, de água. Isso aí é muito importante. Então, aqui nós temos como se perde a água, ó, 23% suor, 58% urina, 15% respiração, 4% fezes. Então, a gente precisa repor. 58% a gente repõe com bebida e 42% com os alimentos. E tem alimentos que têm mais água e alimentos que têm menos água, né? Isso é importante também. Então, a desidratação, ela pode ser um problema bastante perigoso se não for tratada. Sede, alterações na visão e dor física podem indicar condição de desidratação, tá? Urina amarela escura indica leve desidratação, portanto, beba água imediatamente. Então, sempre você tem que verificar se o seu paciente está hidratado ou não. O Quantum Analyzer, aquele aparelho que a gente tem no curso, na plataforma, ele mostra para a gente quando o paciente está mais hidratado ou não. Quando você não tem o aparelho, quanto análise, dá para você fazer pelos sinais e sintomas que a gente ensina aqui no curso de naturopatia funcional, tá? Outro sinal e sintoma é caso atinja um estágio de desidratação grave, os batimentos cardíacos ficam acelerados. Então, quem bebe pouca água pode ter esse sintoma. Às vezes, o paciente perceberá que se irrita com qualquer coisa e tem dificuldade em se concentrar em tarefas do dia a dia, além de ficar rapidamente nervoso. A hidratação também faz a diferença. Outra coisa também procure por alterações na visão do paciente. Se essa pessoa estiver ficando com a visão turva, a pessoa pode estar desidratada, tá? Os olhos também ficarão secos, o que pode causar dor e irritação. Então, a hidratação oral é muito importante, principalmente em casos de diarreia, tá? Também em casos de hemorragia, ferimentos, é uma perda muito grande de água, tá? Uso de diuréticos, vômitos, aí a pessoa tem que tomar muito mais que 40 ml por quilo de peso. Em casos de dengue, né, a pessoa tem que tomar 45 a 50 ml por quilo de peso para hidratar, tá? Então, é muito importante a hidratação para a saúde. E o que eu ia falar para vocês? Todas essas técnicas aqui, eu vou repetir aqui, vamos lá, vale a pena a gente voltar. Isso aqui, ó. Ó, essas técnicas da hidroterapia, aliás, da hidroterapia via oral a gente já falou, né? Mas a balneoterapia, as duchas quentes, frias e mornas, quando usar compressas úmidas, como funciona a crioterapia, que são banhos e compressas geladas, a talassoterapia, a crenoterapia, as saunas e os banhos de assento, a gente vai abordar bem, mas bem detalhado no curso, lá no módulo de hidroterapia, que nesse módulo a gente vai falar sobre hidroterapia, argiloterapia e helioterapia, que é o tratamento com o sol, tá? E a geoterapia, que é a argila, tá? Então, tudo isso a gente aborda lá no nosso curso. Bom, agora a gente vai finalizar falando, então, um pouquinho sobre a argiloterapia, ou seja, a geoterapia. E eu vou estar compartilhando com vocês agora aqui, tá? Vamos lá. Argiloterapia. Prontinho, estamos aqui. Ó, eu vou melhorar aqui para vocês. Ela. Vamos voltar um pouquinho. Vocês viram como é bem didático o nosso material, né? Bom, vamos lá.
Então, no módulo 3 do curso de biorressonância, de biorressonância não, no curso de naturopatia, né, funcional, nós temos aqui a argiloterapia e geoterapia. Então, nesse módulo 3, você vai, então, encontrar tudo sobre argiloterapia e como colocá-lo no dia a dia da prática clínica ou até mesmo ensinar os seus pacientes a utilizarem em casa, isso mesmo. Aqui na minha clínica, como eu não tenho assim uma pessoa para me auxiliar a aplicar nos pacientes, e nós somos bem voltados ao atendimento e também eu tenho a plataforma, então a minha equipe geralmente está trabalhando com essas coisas. Eu ensino muito os meus pacientes a fazerem em casa, tá? Então é bem interessante porque eles gostam muito de estarem com a gente, aprendendo, sabe, os pacientes. Então, eu sempre falo, olha, seria legal você fazer para você diminuir as dores abdominais na intolerância alimentar até passar a época dos gases, depois que a gente reparar o intestino. Ou então, tá com manchinhas na pele? Passa a argila cinza ou argila marrom, né? Ah, tá com dor na articulação? Vamos fazer também um escaldapé junto com a argila. Então, a gente vai ensinando os nossos pacientes. E essa parte é muito legal, viu? Eles gostam, eles curtem muito, muito mesmo. Então, ó, número 1, reduz ou retira manchas na pele. Isso aí é fantástico, tá? A argila realmente é comprovada. Ajuda a diminuir o estresse, alivia dores de vários tipos e é uma forte aliada no rejuvenescimento facial. A argila também é poderoso desintoxicante, auxilia no tratamento contra câncer, reduz medidas na primeira aplicação, equilibra o sistema digestório, melhora o estado inflamatório de dor e modula o sistema nervoso. Então, como eu falei para vocês já em outra aula, eu fiz durante um bom período quando eu tinha problemas de ovário micropolicístico, lá quando eu era jovem. Então, no tratamento da SOP, para gordura localizada também, principalmente na região abdominal. A argiloterapia é um uso da terra, então a gente pega aquela terra mais limpinha, na parte mais inferior da camada da terra, e ela é utilizada para combater enfermidades e uma das mais importantes técnicas terapêuticas da medicina natural, utilizada há milhares de anos. A argiloterapia pode ser usada tanto de modo preventivo como auxiliar nos tratamentos de doenças. E é extraída da terra e é uma das técnicas mais antigas, como eu disse para vocês. Os egípcios já aplicavam, Hipócrates, Dioscóride, Avicena, Galeno realizaram verdadeiros milagres de tratamentos naquela época, quando não tinha muita tecnologia. E os grandes naturologistas e naturopatas, como Kneipp, Kuhn, Just, Felk e outros, contribuíram na difusão desses conhecimentos na era mais moderna. Quais são outros benefícios da argila? Ó, muito interessante os resultados para reduzir febre, alívio das dores, principalmente, pessoal, dores reumáticas, tá? Tem efeito calmante sobre o excesso de estresse e ansiedade. Quem tem muita enxaqueca, tem uma região para se colocar nessa região aqui da testa, viu? Que dá, assim, um resultado bem top. Tem propriedade de recuperação celular e também extrai do organismo impurezas, purificando e possui efeitos depurativo, refrescante, descongestionante, cicatrizante e anti-inflamatório. Também nós podemos verificar um equilíbrio térmico, ou seja, regulariza a temperatura do órgão enfermo, uniformizando a irrigação sanguínea. Por isso que diminui muito a questão da inflamação, tá? Também é antirradioatividade, anula os efeitos maléficos promovidos pela radioatividade solar e eletrosférica, mesmo em decorrência da diminuição da camada de ozônio. Uma coisa bem interessante também é que você passa numa região e aquela inflamação, principalmente aquelas pessoas que têm muitas dores nas costas, inflamação muscular, pode ser usada do jeito que está aqui nessa foto,
tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Aí a pessoa percebe uma quantidade maior de irrigação nessa região. Pode ser usada nas costas, nos braços. No abdômen, quando há dores pélvicas, câncer intestinal, cólicas, ó, pode ser usado até em crianças, tá vendo? Então, você pode usar uma gaze, põe a gaze e coloca a argila por cima, porque depois que a gaze deixa passar para a pele, mas na hora de você retirar, fica muito mais fácil. Porque daí a gente passa ali, depois só puxa a gaze e sai com tudo, né? Nesse caso aqui, foi em cima da pele, na parte onde eu tô passando o mouse, ó. Aí a pessoa passou nas costas, né, do cliente, ó, do paciente, e aí depois, com certeza, tomou um banho para tirar, ou teve que passar bastante pano com água. Tá vendo? Tem uns panos aqui, ó. Pode ser esses panos aqui, com certeza estão num cestinho de plástico com água, e aí vai ser retirado, tá? Mas para fazer em casa aqui, ó, dessa forma do lado esquerdo, onde estou passando o mouse, é bem mais prático, né? A argila, por possuir partículas microscópicas, tem um elevado poder de absorção de toxinas e calor. Além disso, existem mais outros fatores que ajudam a explicar sua ação terapêutica, como, por exemplo, a composição geológica. Isso mesmo, por exemplo, o quartzo, o feldspato, a mica. Estes componentes estão presentes em quantidades diferentes em alguns terrenos, tá? E aí, é por isso que tem as propriedades medicinais. A composição química oscila dependendo do solo onde é retirado, onde sua composição básica é silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio e magnésio. O efeito das argilas depende da composição química, do tipo e também do local de onde é retirada e do armazenamento e da forma de preparo da argila. Mas existem vários tipos de argila, ó, tá vendo? Tem a branca, a marrom, a cinza. A aplicabilidade é quase toda igual, porém tem algumas diferenças dependendo do tipo de solo. Encontra-se argilas de várias cores, como eu falei para vocês, né? E, por exemplo, a maioria delas tem propriedade anti-inflamatória, desintoxicante, cicatrizante, antisséptica, absorvente, bactericida, né, para combater bactérias, e também energizantes, tá? Então, podem ser feitos tratamentos com argila da seguinte forma: ó, banhos terapêuticos, né? Então, a pessoa vai lá naquela região onde tem aquela argila medicinal e entra lá dentro. Tem algumas clínicas que já tem o aterramento, tá? Que a pessoa entra dentro já de banheiras com argila. E não é brincadeira, não, gente. Realmente funciona, principalmente para doenças inflamatórias, principalmente doenças inflamatórias articulares, tensão no corpo, fibromialgia, dá um resultado assim, show de bola, tá? Também pode ser usado para os mesmos casos, mas usando no ventre. Olha aqui, tá vendo? Coloca a gaze embaixo e passa a argila por cima em cataplasmas. E também em máscaras faciais, diminuindo a tensão no rosto, principalmente quem tem bruxismo, quem tem dor de cabeça, tá? E também máscaras faciais para tratamentos específicos de manchas, anti-envelhecimento e etc. As preparações com argila são muito práticas. Por exemplo, 2 colheres de sopa rasinha de argila selecionada, mais água mineral. Ou seja, temos que ter alguns critérios, pessoal. Usar utensílios de porcelana, vidro ou madeira para o preparo. E não usar alumínio ou outro metal, tá? Porque realmente o metal ele pode desequilibrar os elétrons e aí você não conseguir pegar a frequência daquela terra, tá? Isso é muito importante também. Como aplicar, então, o uso terapêutico? O uso externo em forma de cataplasmas ou compressa, usa-se argila em várias partes do corpo, tá? Então, por exemplo, a gente pode passar, como nós estamos vendo aqui, ó, diretamente sobre a pele ou usar as faixas de gaze. Olha aqui no rosto, tá vendo? Pode ser também misturados com carvão e pó ativado, para fazer uma limpeza e um detox da pele.
Recomenda-se nos casos de tumores a utilização da argila acrescida de carvão vegetal, tá? Sempre utilizando para ajudar melhor a fazer, então, o tratamento da redução do tumor. Usa-se argila em várias partes do corpo, também no baixo ventre, estômago, no seio, no peitoral, nos rins, região anal, vaginal. O anal é usado muito quando a pessoa ela tem, por exemplo, mas aí você vai usar uma argila, tá, gente? Não é a terra. Uma argila já esterilizada, que usa na região anal, tá? Ela é específica e é usado, por exemplo, na hemorroida, ok? Nas costas, na coluna, na região aqui do coração, cabeça, pescoço, em tumores de diversas partes do corpo, tá? Jamais devemos aproveitar a argila que já foi usada para fazer um novo cataplasma, pois ela se encontra saturada de materiais mórbidos da enfermidade do paciente que você utilizou. Então, ela deve ser jogada totalmente fora. E ao retirar o cataplasma, deve-se limpar a região com um pano umedecido em água fria e enxugar. O cataplasma deverá sair bem aquecido, porque ele pega o calor do corpo, né, da pessoa que recebeu a aplicação, tá? Então, deve-se misturar os componentes com um pouco de água filtrada ou mineral até formar uma pasta de consistência semilíquida. E recomenda-se cobrir o local com gases e umedecer o mesmo, tá? Olha só que interessante essa forma de aplicar a argila com uma camada de 1 centímetro sobre a pele no local da dor ou processo inflamatório. A argila, quando aplicada no rosto, não deve secar muito, tá? Senão ela deixa a pele mais seca, retira muita oleosidade. Então, para quem tem espinha, acne e uma pele bem oleosa, pode deixar ficar mais sequinha lá, tá? Mas nesse caso dessa paciente em especial, foi utilizado, tá? Para dores faciais, tá? Essa paciente tinha enxaqueca, dor, tinha aquela dor mandibular, a TDPM, né? E aí ela tinha muita dor nessa região do maxilar e nevrálgica, tá? Vamos lá então. Aplicar argila é muito importante você ter os cuidados. Então, primeiro você aplica, depois você vai retirando, limpando certinho com a água morna, tá? Até a pele já ficar bem limpinha. Então, primeiro, retirar as gases com a argila e efetuar a limpeza da área com algodão umedecido. Então, aqui nós temos todas as argilas, ó. No curso a gente ensina sobre argila verde, argila branca, argila cinza, argila vermelha, tá? Então, por exemplo, a verde, rica em silício e outros diversos oligoelementos. Desintoxicante e adstringente, tá? Esfoliante natural, ajuda na detoxificação e regula a produção sebácea. Então, é muito bom para pele oleosa, para fazer também detox de fígado, tá? E inflamação intestinal. A branca é revitalizadora, promove aumento da oxigenação e das áreas congestionadas. Então, é muito bom para o rosto. Você viu que aquela paciente além dela ter todo esse quadro, né, de enxaqueca, TDDM, ela também tinha, na verdade, uma rinite e uma sinusite no momento que ela estava fazendo o tratamento conosco, tá? Então, por isso que deu um grande resultado. A argila cinza, rica em silício e alumínio e diversos oligoelementos, é anti-inflamatória e cicatrizante. E a vermelha regula a microcirculação cutânea, sendo recomendada para peles sensíveis e avermelhadas, e regulador e tensor. Tem a amarela, que é desinfiltrante, desintoxicante, a marrom, né, que é rara, com elevado teor de silício, alumínio e titânio, e outros oligoelementos. Resulta em efeito ativador da circulação, além de contribuir com um efeito equilibrador revitalizador, tá? E tem a argila preta, que ela é anti-inflamatória, cicatrizante e tensor e desintoxicante. A argila que eu mais uso no dia a dia é a verde e a branca, tá? É a que mais eu utilizo e dá um bom resultado. E, inclusive, a verde é a que a gente usa mais em pacientes com câncer, tá?
Então, aqui a gente tem também umas misturinhas de argila, verde, gengibre e cebola. No nosso curso todo, a gente abrange aqui todos os tipos de argila, as aplicações, por exemplo, como fazer um cataplasma de argila com couve, bem interessante, né? O protocolo para dermatite seborreica, aplicação de argila verde para dor abdominal, argila verde para dor no ombro, tá? Muito interessante. E argila branca, a gente também ensina a fazer a máscara para passar no rosto, bem certinha, tá? E os protocolos para caspa também, que pode ser usado. Argila amarela, quais são as funções e a forma de usar. Principalmente em mancha e melasmas gestacionais, dão um resultado muito bom nas dermatites e psoríases faciais e corporais, tá? A vermelha também a gente utiliza muito nos processos inflamatórios do corpo. Ela é totalmente anti-inflamatória, a vermelha. E quais são as contraindicações da argila medicinal? Aplicação direta em úlceras, não pode, em feridas, tá? Ferimentos profundos e fraturas expostas. Aplicação direta no tórax e em portador de marca-passos. No inverno, evitar a aplicação fria no tórax e região lombar. Para quem tem claustrofobia, né, que não gosta de pôr nada no rosto, por exemplo, não usar no rosto. Gravidez e queimaduras, quem está com queimadura de segundo ou terceiro grau, tá joia?